tarde a todos, né? Para quem vem chegando ainda, para cumprir o horário determinado, né, da live e para cumprirmos também a sequência das lives que foram programadas, mesmo que você não consiga assistir no dia, né, tem a opção de assistir depois, né, uma vez que vai ficar registrado, gravado nos nossos canais, no YouTube, no Face, no Instagram. Então vamos para o tema de hoje, que é: quais são os sindicatos que posso me filiar e se é preciso estar me filiando a algum sindicato, né? Para você que está iniciando na área das terapias corporais ou se já faz parte de algum, né, já trabalha com alguma técnica de terapia corporal, né, essa pergunta pode vir a te auxiliar, né, em decidir se você se filia ou não a algum sindicato. Tá? Para entendermos, né, essa necessidade, é importante também entender a parte da legislação relacionada à massagem. O que nós temos de legislação relacionada à massagem é algo meio que caduco, né? Vamos dizer assim, uma lei antiga, uma lei federal reconhecida, inclusive, número 3.968, de outubro de 1961. Essa lei, né, ela, deixa eu explicar aqui um pouco, né, o que ela vem a falar, o que ela vem a explicar, mas, por exemplo, ela regulamenta não só a propaganda, né, de médicos, cirurgiões, dentistas, parteiras, mas também de massagistas, enfermeiros, de casa de saúde, estabelecimentos congêneres e da preparados farmacêuticos também. Em relação a parteiras, massagistas e enfermeiros, os artigos 2º e 3º ditam o seguinte: artigo 2º, é proibido às parteiras, aos massagistas e aos enfermeiros fazer referências a tratamento de doenças ou de estado mórbido de qualquer espécie. Ou seja, quando você for atender algum cliente, né, por isso eu me refiro ao termo cliente, não paciente, tá? Mesmo porque paciente já se subentende, né, uma doença ali pré-existente. Artigo 3º, as parteiras, os massagistas e os enfermeiros estão obrigados a mencionar em seus anúncios o nome, título profissional e local onde são encontrados. Ainda essa lei, né, de 3.968 dispõe ainda sobre o exercício da profissão de massagista e da outras providências que são: artigo 1º, o exercício da profissão de massagista só é permitido a quem possua certificado de habilitação expedido e registrado pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina após aprovação em exame perante o mesmo órgão. Artigo 2º, o massagista devidamente habilitado poderá manter gabinete em seu próprio nome, obedecido às seguintes normas. Primeiro, a aplicação da massagem dependerá de prescrição médica, registrada a receita em livro competente e arquivada no gabinete. Segundo, somente em caso de urgência em que não seja encontrado médico para prescrição de que trata o item anterior, poderá ser esta dispensada. Terceiro, será somente permitida a aplicação de massagem manual, sendo vedado o uso de aparelhagem mecânica ou fisioterápica. E quarto, a propaganda dependerá de prévia aprovação da autoridade sanitária fiscalizadora. Então, como vocês podem perceber, né, é algo assim extremamente ultrapassado e caduco, né, essa lei que rege sobre, né, a profissão de massagista, né. Por isso mesmo se aconselha, né, são conselhos dados pelos sindicatos, né, que vêm tentando regulamentar a profissão, de não usar esse termo massagista, mas sim massoterapeuta ou terapeuta corporal. Por quê? Porque se você usar o termo massagista, você vai estar se enquadrando dentro dessas, né, dessas prerrogativas que a Lei Federal de, né, 1961 dita. Então é quase impossível, né? Quem que é o médico que vai prescrever, né, um tratamento de massoterapia hoje, né? É quase impossível. Então, mesmo porque hoje em dia, dificilmente um terapeuta corporal ele vai trabalhar apenas com técnicas corporais. Ele muitas vezes vai utilizar de diversas técnicas para alcançar, né, o seu objetivo. Então, ele vai trabalhar com uma técnica de shiatsu, mais uma técnica de reflexologia, uma técnica de reiki, uma técnica de tuiná,
uma técnica de aromaterapia, né, e por aí vai. Então, hoje já existem diversos sindicatos que fazem referência não a uma técnica, a uma terapia, mas a diversas técnicas e o classificam como terapeuta holístico. Tá? Esses terapeutas holísticos, holo significa todo, e tenta trabalhar o ser humano como um todo, né? E, na verdade, essas diversas terapias que existem no nosso país, elas podem ser incluídas dentro, né, dessa classificação de terapeuta holístico. Em 1980 foi englobado todas as técnicas corporais, né, tais como Shantala, Shiatsu, Tuiná, Ayurvédica, drenagem linfática, reflexologia, quiropraxia, reiki, terapia prânica, entre outras, né, e denominado também como massoterapia ou massoterapeuta através da portaria 397, datada em outubro de 2002, né, foi aprovada a classificação brasileira de ocupações para uso em todo o território nacional, com a finalidade de constituir um documento normatizador do reconhecimento com fins meramente classificatórios da nomeação e conteúdos das ocupações do mercado brasileiro, estabelecendo os campos de atuação e iniciando assim a estruturação da categoria profissional. Então, profissionais esses que utilizam como instrumento de trabalho as mãos, tendo como princípio cuidar de forma expressiva e diferenciada, com dedicação que carrega consigo a responsabilidade, o respeito à ética, a consciência, a atenção e a preocupação, trabalhando com liberdade e promovendo a saúde com amor. Né? Esse documento que eu estou lendo para vocês, né, um desses sindicatos que vou estar mencionando agora, né, dentro dos vários sindicatos que existem no país, mas que tenta regulamentar a profissão, né, de terapeuta holístico, de massoterapeuta. Então, desde 99 existem projetos de leis que, né, vêm buscando criar um Conselho Federal de Massoterapia, mas ainda não existe em definitivo. E essas várias entidades estão tentando regulamentar a mensagem, por exemplo, como o Sindicato Nacional de Terapeutas, o Conselho Brasileiro de Massoterapia, né, o SINT, entre outros, tá, vem tentando fazer essa regulamentação frente aos órgãos federais, né, que regulamentam as profissões existentes no país. Então, por não ter uma legislação ainda definida, né, o massoterapeuta atua como autônomo e ele vai precisar se inscrever, né, no CCM local da sua cidade, também pagar ISS, né, com o código 04596, para estar tendo aí, fazendo jus também a seus direitos, né, como profissional que está trabalhando, que está recolhendo imposto, né, inclusive para o INSS. Essa inscrição é feita na prefeitura ou subprefeitura, e como não existe uma regulamentação ainda moderna, né, ou lei que define, né, sobre as atividades de massagem, ou massoterapeuta, né, que seja diferente daquela de 61, qualquer pessoa pode atuar como massagista, massoterapeuta, sendo que a massagem ainda não é uma profissão regulamentada. Existem cursos técnicos de 1.200 horas aprovadas pelo MEC, porém, lembrando que o MEC é uma entidade que regulamenta sobre a educação e não sobre a saúde. Tá? Então, essa regulamentação sobre a área das terapias holísticas, sobre a massoterapia, é algo ainda que vem caminhando para ser aprovado. Tá? Então, você tendo esse registro, né, frente à prefeitura, né, os órgãos fiscalizadores da sua região, é importante lembrar que, às vezes, né, o que se conquistou em São Paulo ainda não foi conquistado, né, em Minas, no Rio de Janeiro. Né, cada estado tem os seus órgãos, né, que também vem trabalhando para regulamentar o máximo possível as suas práticas, né, de terapias holísticas e alternativas. Então, é importante que você reconheça ou conheça, né, o que existe na sua cidade aí de regulamentação, né, do profissional terapeuta holístico, tá, para você poder se filiar. De qualquer forma, na prefeitura sempre vai haver informação, né, do que você precisa fazer, né, quais os documentos que você precisa apresentar para você registrar, né, a sua sala de atendimento, seu consultório como massoterapeuta, né, e poder pagar os seus impostos, né, e recolher ali frente ao INSS. Caso você precise, né,
parar de trabalhar, né, por algum problema, você tem um respaldo, né, do INSS, né, uma vez que você já fez esse seu registro. Porém, como eu falei antes, né, não existe regulamentação, né, moderna ou lei moderna que define as atividades, sendo uma profissão, né, que é lícita para todos que queiram trabalhar, atuar como massoterapeutas. E lembrando, né, é importante diferenciar o termo massagista de massoterapeuta. Eu particularmente gosto muito do termo massagista, tá? É, eu, vira e mexe, eu uso o termo nas minhas aulas de massagista, eu acho que fica até mais fácil, né, de compreender, para algumas pessoas de compreender. Porém, à medida que nós vamos caminhando, vamos aprendendo, amadurecendo, eu vou levando também os alunos a aprender, a conhecer o termo massoterapeuta, tá? E como que eles devem se referir nas suas propagandas, né, por exemplo, no seu cartão, né, no seu site, no seu Facebook, né, nas suas redes de comunicação, como que você deve se referir, né, às técnicas corporais como massoterapeuta, né, o serviço de massoterapia ou técnica corporal, tá? Também vai te isentar aí de possíveis complicações, né, da área que possam surgir. Outro ponto importante que é falado aqui também é que o terapeuta, né, corporal, o massoterapeuta, ele não usa nenhum recurso mecânico, tá, ou elétrico mecânico para fazer os seus atendimentos. Então isso também é fundamental. Quero fazer uma massagem, mas vi uma propaganda que fala de um estimulador elétrico, por exemplo, né, um TENS, e aquele TENS ali ele auxilia a relaxar a musculatura, diminuir dor. Eu posso comprar, posso utilizar? Não, não pode. Tá? Por quê? Porque existem leis específicas, normas específicas de cada sindicato, tá? E está dentro do sindicato do Conselho de Fisioterapia, dos sindicatos regionais de fisioterapia, a regulamentação da utilização de mecanismos elétricos e eletroterápicos para tratamento de saúde. Tá? Então, se você... Aconteceu na cidade que eu morava, né, no interior de Minas, uma pessoa passou vendendo numa empresa que prestava serviço, e depois esse funcionário veio me mostrar. Essa pessoa ela oferecia um eletroestimulador para dor, né? Segundo a pessoa, esse eletroestimulador era para dor, e ele tinha uma opção lá também de, ao mesmo tempo de ser eletroestimulador, ele emitia uma luz infravermelha, tá? Também, segundo a pessoa, para estimular o relaxamento. Esse, né, funcionário, ele comprou esse aparelho, por sinal caro, não era barato, né? Ele estava com uma dor assim, no joelho já há algum tempo, um senhor de idade, uma pessoa muito simples, e ele utilizou ali o aparelho. Em uma semana que ele utilizou o aparelho, né, ele provocou uma queimadura de 2º grau no seu joelho, tá? E a pessoa simplesmente sumiu do mapa, ele não conseguia contato com a pessoa, né, não resolveu a dor que ele tinha no joelho, tá? Então, a maioria desses aparelhos, desses equipamentos, eles têm uma especificação, uma regulamentação tanto para a sua utilização quanto para a sua aplicação, tempo de utilização, intensidade de acordo com a patologia, tá? E eles são direcionados para resolver problemas de patologias, né, doenças específicas. Então não é o caso do massoterapeuta. Isso desmerece a função do massoterapeuta? Não, muito pelo contrário. Tá? Como eu falei com vocês nos primeiros vídeos, né, na primeira live, que eu fiz a comparação da xícara, né, da xícara do corpo e da mente, que vai enchendo, que vai até que chega a transbordar, né, quando é a doença se manifestando, né, e que o massoterapeuta trabalha em manter a xícara vazia, tá? E geralmente a medicina ocidental, a nossa medicina, a fisioterapia, né, e outras técnicas, elas trabalham muito mais quando a xícara está transbordando, quando a doença está se manifestando, né, muito mais do que em manter a xícara vazia. Ou seja, existe muito mais pessoas para esvaziar a xícara, tá, para fazer esse trabalho de prevenção, de cuidados com a saúde. E hoje, né, o SUS está abrindo o espaço para a profissão de terapeuta holístico, tá? Diversas áreas das terapias holísticas, né, estão sendo reconhecidas e aceitas para serem trabalhadas junto ao SUS. Por quê? Porque se vê, isso não é algo novo, né? Em outros países, como a China, por exemplo, já se observa que você cuidar da saúde antes da pessoa adoecer é muito mais barato
e melhora muito mais a qualidade de vida das pessoas do que você simplesmente, né, dar um medicamento para a pessoa e falar, tome, né, para resolver essa inflamação no tendão, no ligamento, no músculo, na coluna. Tá? Então, assim, o cuidado com a saúde, a prevenção, ela é muito mais efetiva e muito mais barato para os órgãos públicos do que você remediar, né, um problema de saúde já, né, acometido. Isso serve para cada um de nós, para mim, para você, tá? Você cuidar da sua saúde, você fazer uma manutenção, né, diária, semanal da sua saúde é muito mais barato para você e vai ter uma melhora significativa na sua qualidade de vida do que você simplesmente querer é, recuperar a saúde quando estiver perdido, tá? Então, a profissão terapeuta holístico, ela inicia nesse processo de manter a saúde das pessoas. Tá? Isso é formidável, é formidável. Por exemplo, uma síndrome do túnel do carpo, tá? Que eu trato bastante na fisioterapia, ou uma bursite, né? É, uma síndrome do impacto, por exemplo, né? Com problema relacionado a movimentos repetitivos, muitas vezes, eu sempre observo que quando eu vou tratar, que a pessoa chega ali com uma fase inflamatória na clínica para tratar, né? Ela vem geralmente ali ao longo de meses e às vezes anos sobrecarregando o músculo, né, sobrecarregando o ligamento, o tendão, as articulações, os ossos. E a última consequência, a consequência final foi a dor, foi a inflamação. Tá? Então, se você consegue trabalhar a musculatura, tirando a tensão, tirando os pontos gatilhos, né, você consegue reduzir ou eliminar um possível consequência que iria levar a uma doença específica. Tá? Então isso não é difícil de perceber. Tá? O que é difícil, muitas vezes, é da pessoa, né, de cada um de nós conseguir perceber que o desencadear de uma doença, ela tem uma sequência cronológica. Então, ela tem um caminhar gradativo de sobrecarga, muitas vezes mental, emocional, física, que desencadeia a doença, tá? E não assim, a doença que vai desencadear um problema mental e emocional. Tem deixa eu até ver aqui se vai ser será essa semana, tá? Explicando os efeitos da massagem através dos centros energéticos. Sim, será essa semana, no dia 14, no dia 13, que eu vou estar falando, vou estar explicando também o mecanismo de adoecimento, né, das pessoas e o mecanismo de é, proporcionar saúde às pessoas através dos círculos ou centros energéticos. É uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que a pessoa ela vai estar desencadeando, né, o processo de adoecimento gradativo, de planos mais sutis, mais, vamos dizer assim, refinados, como o mental, o emocional, o energético, até chegar no físico. Também a massagem pode atuar no sentido inverso de proporcionar saúde às pessoas, tá? Através do físico para o mental, energético e emocional. Então, eu vou explicar isso muito bem, né, no dia 13, depois de amanhã. Então, você não perca essa live para você poder entender melhor nesse processo de adoecimento e também de saúde. Dentre aí os sindicatos que existem, vou deixar descrito depois, né, nessa live ali no YouTube, no Facebook, eu vou descrever, eu vou deixar também o site dos principais sindicatos. Mas tem o Sinatem, que é o Sindicato Nacional dos Terapeutas Naturistas, tem a ABRAT, que é a Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos, a COBRAMASSO, que é o Conselho Brasileiro de Autorregulamentação da Massoterapia, o SINT, que é o Sindicato dos Terapeutas, tá? Que eles têm um conselho de autorregulamentação das terapias holísticas, muito interessante, né, de se conhecer. Eu, inicialmente, antes de me formar como fisioterapeuta e ter o meu registro como fisioterapeuta, eu era filiado ao SINT, tá? Ele oferece muitas informações assim valiosas, né, para você que está iniciando nessa área como terapeuta, como massoterapeuta. E como terapeuta, nesse nome mais genérico, te dá a possibilidade depois de você trabalhar com outras técnicas, além da massoterapia. Quero trabalhar, por exemplo, com a reflexologia, com aromaterapia, cromoterapia, né, diversas outras terapias.
Então, esse sindicato mais amplo também pode te dar, né, esse respaldo para você estar oferecendo seus serviços em uma empresa, em um clube, em uma associação, tá? Cada sindicato tem as suas normas de como irá aceitar ou não, né, os certificados que você de cursos que você fez, né? Alguns são mais exigentes, outros são mais flexíveis no início, assim, da sua filiação, tá? Em termos de carga horária, mas dá a possibilidade de você também ir galgando, né, esse certificado, esses níveis de certificação segundo, né, cada sindicato. Então é importante, você precisa iniciar trabalhando já com um filiado sindical, não precisa, mas é importante que você tenha o conhecimento, que você, de preferência até se peça associação lá pelo Facebook, né, para você acompanhar quais são as normativas que o sindicato está, né, tá discutindo, né, frente aos órgãos competentes das terapias holísticas, das profissões, né, holísticas, e, quando possível, você se filie. Geralmente a média aí é de 300 até 450, R$ 500 por ano, né, o valor da associação. Você recebe uma carteirinha ali com a sua foto, né, com a sua, seu número de registro, e isso pode te auxiliar muito no você colocar no currículo, você divulgar o seu trabalho, tá ok? Eu, por exemplo, como fisioterapeuta, eu tenho a minha carteira e quando eu vou apresentar o meu currículo, né, eu tenho que deixar lá o meu registro e, né, já teve alguns lugares que eu tive que apresentar a minha carteira também como profissional da área. Então isso também é importante. Você assim, se programar que daqui a um ano, né, por exemplo, eu vou tirar uma carteira, vou tirar um registro, né, e existem as normas que regulamentam a profissão. Então, como eu tinha falado em uma outra live, por exemplo, usar roupa branca é aconselhável, né, segundo, né, o conselho, um desses conselhos, ele não orienta, não recomenda usar roupa totalmente branca, né, orienta estar usando uma roupa com uma estampa que o diferencia, por exemplo, de um médico, de um fisioterapeuta, de um enfermeiro, né, que já tem a roupa branca como própria da sua categoria. Então, essa informação e outras informações, geralmente os conselhos passam, né, para os seus associados. Até mesmo quem não é associado pode ir lá, né, no site, porque tem, né, as diretrizes, as normativas de cada conselho, né, e eles passam essas informações assim valiosas, né? Até mesmo para ir nos fortalecendo, né, como membros de uma determinada classe, tá? É importante a gente poder seguir essas regras dessa classe, ok? Então, grata aí pela presença, Adriana e a Denise, né? Caso queira fazer alguma pergunta, pode fazer aí agora ou depois, ou inbox, que eu terei maior satisfação em estar respondendo. Então, mais uma vez, obrigado. Namastê, né? Até a nossa próxima live de amanhã.